Então tá, estamos de volta aqui, programa Confraria, Rádio Equipe 87.9 FM, viu? Uma grande alegria estar aqui com você nessa data, 22 de novembro de 2022, hein? Coisa boa, agora 21 horas e 28, já está aqui no estúdio elas, né? O Espaço Cultura, Kate Neza, Marília Fogaça, boa noite. Boa noite, bom estar de volta aqui com vocês. Também está aqui conosco já o professor Denilson Seixas, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui nesse Espaço então, Cultura, primeira vez aqui, né, com vocês. Conosco sim, seja bem-vindo. O professor que é blogueiro, é tiktokeiro, que mais? Youtuber, olha, tá na frente do tempo, tá? Coisa muito boa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aí com a gente. Vamos lá, né? Nossos apoiadores aí, apoiadores do programa Confraria, do Espaço Cultura, Colombo Cred, a loja tem o crédito ideal para você, empréstimo consignado INSS e empréstimo pessoal sem avalista, com as melhores taxas do mercado, viu? Crédito aprovado na hora. Tá apertado? Vai ali, Rua Rodrigues de Figueiredo, número 29, em frente à Praça General Freitas. Colombo Cred, a sua loja é especializada em crédito. Temos o apoio também do Bazar Casa Bela, onde você encontra tudo em utilidades para o lar, bazar, brinquedos, cama, mesa e banho, tudo em um só lugar, hein? Atendimento diferenciado e personalizado. Bazar Casa Bela, na Avenida Justino Cambuim, 1554, no Jardim América. Também apoio da Oral Sim, que tem um recado importante para você, hein? Para curtir a Copa do Mundo de sorriso novo, ligue agora e agende a sua avaliação no 994 34 5322. A Oral Sim é a clínica mais indicada do Brasil, localizada em Esteio, na Rua Fernando Ferrari, 1172. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Tá aí, né? Programa Confraria, tô passando a bola, agora é tudo com elas, Kate Inês, Marília Fogaça, do Espaço Cultura. Então, hoje nós temos um recado especial, na realidade uma homenagem aqui no Espaço Cultura para o Gervásio Santana, né? Ele que nos abriu aqui a oportunidade de termos esse espaço para falar sobre cultura. Eu não fiz nenhuma homenagem a ele ainda, então vou fazer ao vivo hoje, dizer que eu te amo muito, que tu é muito especial para mim, que tu trouxe muita luz para minha vida, muito conhecimento, e que eu sou muito feliz por ter um cara como tu do meu lado, tá? Íntegro, correto, e além de tudo, né, um professor, um psicanalista, um pai, um marido, um super amigo, muitos anos de vida pra ti, tá? Que Deus te abençoe por muitos e muitos anos e que a gente possa chegar aos 100 anos juntinhos. Agradeço o carinho, a demonstração de amor, é recíproco, viu? E nós vamos cantar parabéns. O aniversário dele, né? Claro. É isso que a gente está aqui também. Vamos lá, prof. Então. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado pelo carinho de vocês aqui no estúdio, pelo carinho de cada um dos ouvintes e espectadores aí que estão sempre acompanhando o programa Confraria, estão sempre acompanhando o trabalho, as atividades do Gervásio Santana. Não teria sentido a gente fazer rádio, a gente está aqui dedicando as terças-feiras à noite se não tivesse você aí do outro lado. Você é a razão mais importante, ou ouvindo a gente pelo 87.9 FM, ou assistindo pela live, você é a razão mais importante de nós estarmos aqui. Muito obrigado pelo carinho. A gente que agradece, né? Isso aí. Eu vim treinando, Mari, hoje porque na semana passada eu tava, né, um probleminha de falar Massachusetts, e aí hoje eu vim treinando, não posso errar o nome, não posso. É Denilson Seixas, Denilson Seixas. Não tem nada a ver com Massachusetts. Seixas, Denilson. Eu não, gente, hoje não posso errar. Tá certo. Então, hoje a gente está aqui com o professor Denilson, né, um Espaço Cultura pela primeira vez. Ele vai por muitas vezes, né? Espero que sim, ele venha até aqui conosco para nos auxiliar. E hoje ele veio referente a uma questão sobre a consciência negra, né? É isso? E pode falar. E o que a gente diz assim, eu e a Kate queremos deixar esse recado juntamente com o professor, o Gervásio, o Vinícius, que está lá na técnica, que não é só esse mês, essa data, esse momento de a gente lembrar disso, né? Que é uma coisa muito importante e que a gente tem que lembrar dessa questão todos os dias, né? Contra o racismo, essa questão que eu digo é contra o racismo, né? Sermos contra
nos policiarmos, porque há pouco tempo atrás, antes de começar o programa, a gente estava falando quanto está isso entranhado, né, impregnado, enfim, em nós, na nossa cultura, sem que a gente queira, não é nem por mal às vezes. Porque eu estava falando aqui ontem, uma aula de inglês, na escola onde eu leciono, foi passado justamente para as crianças um vídeo, na verdade não é um vídeo, é uma minissérie sobre Um Maluco no Pedaço com Will Smith. Quem nunca assistiu, se quiser assistir, é muito engraçado. Mas é engraçado, é uma série antiga até a gente se tocar do que se trata, né, Kate? Né, professor? Estava conversando aqui antes que assim, eu ontem assisti com outro olhar, porque antes a gente ria da questão. Ontem teve uma cena que me chamou a atenção, que eram dois meninos negros, né, de uma família riquíssima negra, e eles pegaram o carro emprestado do diretor da empresa e saíram para passear. O diretor da empresa pensou que havia sido roubado, quer dizer, ele não pensou. Ele emprestou o carro para os meninos, eles foram abordados pelos policiais e os policiais acharam que eles eram ladrões porque eles estavam num carro caríssimo, né? Apenas por serem preços. Por serem preços, exatamente. E aí eles explicaram que eles eram ricos, que eles eram filhos de advogados, que eles eram... que eles tinham um mordomo em casa, uma coisa assim, meio satirizando, mas interessante. E os policiais riam na cara deles, imagina, negro ter tudo isso, né? Até que o pai chegou lá, a mãe chegou lá e só soltaram eles porque chegou um branco, que diretor então da empresa, né? O qual o senhor negro era o dono. Isso aí. E aí a gente acaba meio que ficando imperceptível ou perceptível, não sei, meio que ingênuo assim, para essas coisas, ou não quer enxergar, faz que não sabe direito o que é, mas muitas vezes nessas séries tem coisas implícitas, né? Então é importante a gente ter cuidado com as falas, com as nossas ações, olhar bem o que está acontecendo na nossa volta para não perdurar esse racismo. É isso aí. Mas então vamos introduzir nosso convidado de hoje, Denilson Seixas. E é tudo com ele, o nosso professor. Professor de História já há mais de 10 anos, né? Vai contar um pouquinho pra gente aí essa questão da consciência negra, de onde veio isso, negritude, né? De quanto tempo que tem isso no Brasil. Então, falar um pouquinho desse tema. Bom, boa noite então, agradeço então novamente, né, a participação. E é um tema muito importante, um tema que a gente tem também muita responsabilidade, né, de tratar desse assunto, sabendo que nós, a gente faz parte de um grupo que não sofre o racismo, né? E como a Marília falou, né, na série, muitas vezes acontece isso em nosso dia a dia e a gente não percebe. É uma coisa que está tão impregnada em nossa sociedade que a gente acaba não percebendo muitas vezes o racismo. E as pessoas às vezes com brincadeiras, né, e às vezes até o silenciamento que a gente faz, isso acaba reproduzindo o racismo. Então por isso é importante a gente ter agora uma prática antirracista. Então não adianta somente não falar sobre isso, ou se ouvir uma piada, se ouvir uma brincadeira de mau gosto, a gente deixar passar, né? A gente tem que agora, a partir de agora, a gente, sabendo da nossa condição, nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, e então a gente precisa ter uma prática antirracista, né? Então, como vocês falaram, em termos de origem, né? Então nós temos o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Né? Por que desta data? Vamos começar por aí. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que antes do 20 de novembro existia uma outra data que seria, vamos dizer assim, valorizado pela comunidade negra, mas essa comunidade negra identificou, através das suas lutas históricas contra o racismo, de que o 13 de maio de 1888, que é o dia da abolição da escravidão no Brasil, não seria uma data que representasse essa luta. Por quê? Porque foi uma questão política, né? A ideia ali da abolição
na verdade, o que acontecia no Brasil do século XIX? Havia uma pressão que a Inglaterra fazia para que o Brasil acabasse com a escravidão, desde muito tempo. Então, o Brasil, aos poucos, foi criando leis para acabar com a escravidão, mas não queria acabar de uma vez, de uma forma muito rápida, vamos dizer assim. Deveria ser isso, segundo eles, né, os políticos da época, de forma lenta e gradual, para mostrar para os ingleses que eles estavam fazendo alguma coisa para acabar com a escravidão. Então, primeiro, tivemos uma lei que era a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acabou com o tráfico de escravos. Ali começou, então, essa questão das leis. Depois, nós tivemos outras leis, que era a Lei dos Sexagenários, onde o escravo que chegasse a 60 anos de idade, ele se tornaria livre. Mas é uma lei que não funcionava, vamos dizer assim, porque qual é o escravo que chegava a essa idade, né? Muitas vezes o escravo que trabalhava, por exemplo, no campo, ele tinha uma expectativa de vida de 25, 30 anos, né? Então era uma vida muito sofrida e a lei não funcionava, né? Também depois ocorreu a formação da lei do ventre livre, onde após essa lei criada, o filho da escrava nascia já livre. E aí depois, então, em 1888, 13 de maio, a abolição da escravidão. Então, foi um processo lento e gradual até chegar ao fim da escravidão. E por que a Inglaterra pressionava? Era porque ela era boazinha, assim, que tinha essa ideia de uma ideia humanitária? Não, não era. Tinha questões econômicas envolvidas. Então, a Inglaterra tinha os seus produtos entrando aqui no Brasil e eles queriam então que o Brasil formasse uma população assalariada para poder comprar os produtos ingleses que entravam aqui no Brasil. Então não tinha nada de humanitário, era puro interesse econômico, comercial, exatamente. E aí então o Brasil teve que mostrar para os ingleses que estava então fazendo alguma coisa para acalmar, vamos dizer assim, os ânimos, né, dos ingleses. Então foi uma questão política o 13 de maio. E aí então escolheram então 20 de novembro porque está relacionado com a morte do Zumbi dos Palmares, que foi um dos grandes líderes do Quilombo dos Palmares. É o maior quilombo que existiu aqui no Brasil, uma população enorme. E isso sim está de acordo com aquela identidade da luta do negro contra o racismo e contra a escravidão também. Então tem uma questão de ter essa identidade, entendeu? Então 20 de novembro foi escolhido justamente por isso, por representar melhor a luta antirracista e a luta contra a escravidão, né, realizada então historicamente desde muito tempo pelo Zumbi dos Palmares. Então, a origem dessa data aí, então, é importante para a gente entender, né, o porquê. Mas claro que assim, foram criadas várias leis, a gente sabe, até hoje tem muita lei, mas que não funcionavam assim tão bem, né? Tiveram aquelas leis, mas ainda hoje, às vezes, a gente até vê algum caso, né, vê na televisão, enfim, falar de escravidão, enfim, né? Outra questão importante desse período do século XIX. Por que eu estou fazendo esse resgate? Justamente para a gente entender o que acontece hoje, né? Então, a história, a gente precisa fazer esse resgate para entender a nossa realidade, a questão do racismo, então, né? Então, ali no século XIX, a gente tem o Brasil se tornando independente, né, 1822, e 2 anos depois, 1824, ocorre uma política onde o imperador, então, traz para o Brasil imigrantes italianos e alemães. Primeiro os alemães. Em 1824, aqui no Rio Grande do Sul, os alemães chegaram e depois então os italianos. Por que isso? Um dos fatores é que haveria, segundo eles, a tentativa de fazer o branqueamento da sociedade brasileira. Olha só o que a gente está falando, né?
porque segundo a ideia, a mentalidade da população, de intelectuais até, de cientistas e de políticos da época, do século XIX, é que a miscigenação ela não era boa, não foi boa para o Brasil, e o índio e o negro não seriam raças degeneradas e não trariam progresso para o Brasil. Então, segundo a visão do século XIX, é que o Brasil precisaria tornar uma população branca para aí sim trazer progresso, desenvolvimento econômico e crescimento para o Brasil. Então é já uma visão racista aí dessa época, né, do século XIX. Totalmente racista. Tu tocou num ponto que eu não sabia, tá? Eu não sabia, porque isso, na época que eu estudei história, ou eu não ouvi, passei batido, mas que sempre dizem assim que foi a lição do povo, né, descoberta pelos imigrantes alemães, não sei o quê, mas na realidade daí eu ouvi falar esses dias, poucos dias atrás, que na realidade não. Ela já estava descoberta, ela já estava ali pelos índios e pelos negros, principalmente pelos negros. E tu tocaste nesse ponto agora, né? Então, na realidade, eles vieram não para fazer o que fizeram, a imigração, e não sei o quê, e fazer com que a cidade prosperasse, mas sim para que não houvesse um povo escuro, só escuro, correto? Era para, vamos ser mais claro, era para branquear as cidades, os locais, e para não ter um povo, como tu falaste, negro e índio. É isso, né? Isso. É que existe uma certa romantização desse processo de colonização alemã e italiana, né? Então, a gente, fazendo esse resgate histórico, a gente pode compreender melhor as razões pelas quais o governo imperial, né, trouxe esses imigrantes para cá. Claro que eles ajudaram, né, depois, né, com situações relacionadas ao comércio, ao desenvolvimento, né, com certeza. Eu queria chamar a atenção também para uma situação para as leis, tá? As leis, elas são feitas, né, pelos legisladores, enfim, mas nós, o povo, nós temos que fazer valer, senão ela vai ser só uma lei, serão leis do dever ser. Porque olha só, voltando lá no que o professor falou, um parêntese, a lei do ventre livre, mas que ventre livre? Minha mãe é escrava, eu nasço de um ventre que é livre, né, que foi o que aconteceu, mas eu vou continuar sendo escravinho, eu vou continuar ali na Casa Grande, como houve. A questão do negro, que aos 60 anos ele estava livre. Livre para onde? Se ele conseguiu viver até os 60 anos, livre para quê? É claro que ele ia continuar na senzala, ou até mesmo lá de Mucamo, na Casa Grande. Então, assim, fazendo uma retrospectiva como o professor fez. E hoje, como que é isso? Será que a gente está numa sociedade igualitária? Será que os negros têm a mesma posição que os brancos têm hoje? Eu estou numa escola onde dá para contar os negros. Eu fiz uma faculdade de Direito, onde nos 8 anos que eu tive dentro da faculdade de Direito, eu tive um colega negro, tá? E nos corredores e no campus, poucos da Unicinos, poucos negros eu vi. Então eu pergunto, nós estamos numa sociedade igualitária? Nós estamos fazendo valer as leis que tem? Onde que está tudo isso? Né? É só uma pergunta para a gente ficar se questionando, porque até então, eu, Marília, aos 47 anos, às vezes eu olhava, legal, não sei o quê, está sendo feito alguma coisa, mas agora é que eu estou vendo que não. E o quanto está impregnado na gente, até em mim mesma, a questão do racismo, sem querer, né, vendado. Então, assim, é legal a gente tirar essa venda dos olhos. O pessoal fala que é mimimi, eu mesma falava que era mimimi. Não é mimimi, gente, porque não é. Quando dói na gente, a gente vê que não é mimimi. Não é mimimi. Se botar no lugar desse pessoal, se botar no dia a dia deles, é muito importante. Se colocar no lugar do outro, né? Então é isso. Quando não toca na gente, a gente não quer saber, a gente fecha os olhos, né? E tem tantas outras coisas que eu vejo no dia a dia também que não cabe tocar aqui, mas geralmente se tu vê um branquinho na escola com piolho, tá, gente? E um pretinho na escola com piolho, o que te chama mais atenção? É forte esse pensamento, é forte essa reflexão que eu estou trazendo, tá? É bem triste. A gente vê no dia a dia isso tá entranhado, impregnado na nossa sociedade. E a gente fecha os olhos para isso. Verdade. Eu só queria complementar uma coisa, a visão romântica, professor. No jornal ABC, desse último domingo, trouxe uma matéria falando sobre a consciência negra.
E o senhor falou da colonização em São Leopoldo, trouxe o aspecto da visão do Império. São Leopoldo chegaram os primeiros imigrantes em 1824, né? E a história mostra, existe prova de que São Leopoldo começou em 1788, quando chegaram aqui 21 casais de escravizados que vieram para trabalhar na feitoria do linho cânhamo. Então a história que é contada em São Leopoldo, de que a cidade começou em 1824, é uma visão romântica, como o senhor disse, com muita sabedoria. São Leopoldo começou, pelo menos, que se contar os índios, foi muito antes, né? Mas começou pelo menos em 1788, quando chegaram aqui 21 casais de escravizados negros. Exatamente. E também depois, gente, que a escravidão acabou, ainda ocorreu, né, esse processo de exclusão, porque a comunidade negra não teve acesso à educação, a espaço na política, né, nos espaços de decisões. De maior poder, exatamente. Então ficaram à mercê da própria sorte, né? Então, se a gente for pegar a história do Brasil, né, lá no início da colonização portuguesa, né, por volta de 1530, começou a colonização efetiva mesmo, 30 anos depois da chegada deles, né? E a escravização logo depois, então. E a gente pegar todo esse histórico do período colonial, depois do Brasil Imperial, todo o Brasil Imperial também ocorreu escravidão. E depois que acabou a escravidão, quando chegou o Brasil República, 1889, ainda houve um período bem extenso onde a comunidade negra não teve acesso à educação, à habitação, ao trabalho, a uma renda digna, a políticas que desse suporte a eles, que desse apoio a eles, né? Então, simplesmente foram jogados à própria sorte. E aí, então, isso tem reflexo na nossa sociedade hoje, né? Então, se a gente for ver, como a Marília falou, ela fez a faculdade e tinha poucos negros, né, na faculdade lá. Por quê? Né? Justamente a gente fazer esse resgate histórico, a gente vai perceber justamente essa exclusão da comunidade negra há muitos anos. E por isso, então, que é necessário que as instituições agora se preocupem com isso e permitam, então, esses espaços de decisão, espaços de poder, que o negro esteja também nesses espaços, né? Muitas vezes, até eu estava me preparando um pouco para vir aqui para conversar com vocês, né? Então eu trouxe o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, e o Racismo Estrutural do Silvio Almeida, né? A Djamila Ribeiro, ela comenta nesse livro que ela mesma sofreu racismo desde a infância, né? Ela diz assim que no espaço familiar dela, ela não percebia isso, porque ela era amada, ela era acolhida pela família, né? Quando ela começou a estudar, aí na escola ela já começou a sentir o racismo ali. Então a cor da pele, né, o ser negro, né, para ela então já teve problemas, porque ela sofreu com racismo desde criança, desde cedo, né? E também depois, com a fase adulta, ela conta que ela também foi confundida, vamos dizer assim, com copeira, auxiliar doméstica, vamos dizer assim também. Não que a pessoa não possa estar nesse espaço, mas por que somente nesse local, né? Por que a mulher negra ela não pode ser uma intelectual, uma filósofa como a Djamila Ribeiro, né? Então ela questiona isso, né? E que ela sofreu muito desde cedo, e que, por exemplo, uma vez num trabalho dela, antes dela ser filósofa, ela precisou enviar um e-mail para uma empresa lá, e esse e-mail então foi muito bem escrito por ela, né? E os colegas ficaram admirados porque ela escrevia muito bem. E ela, né, pensou, por que eu não posso escrever bem? Qual é o problema? Por eu ser mulher ou ser negra, né, não tenho, né, eu tenho essa capacidade, né, assim como vocês, né, também têm.
E quando eu estudava na URGS, eu lembro de uma colega, ela comentou também que uma vez bateram lá no apartamento dela, e um vendedor de livros, e o rapaz perguntou para ela, queria falar com a dona da casa. Meu Deus. Né? É pesado, né? Então foi confundida com a doméstica da casa, mas ela era a dona da casa. Entendeu? Então isso acontece, né, seguido. Né? Ainda hoje. Ainda hoje. E o que poderia ser feito para ajudar a diminuir essas desigualdades? O que a sociedade, quem está nos ouvindo, o que poderia fazer? Olha, eu fui essa semana, vocês me permitem falar, semana passada, quinta passada, num congresso, posso dizer assim, na Unicinos, referente a essa questão racial, tá? E foi bastante discutido isso. E fala-se então, falou-se em questão de políticas públicas, mas nós já temos bastante políticas públicas. Volto a dizer de novo aquela questão do dever ser, né? Do ser, e não só do dever ser. Eu acho assim, ó, teve uma moça, uma historiadora, que falou lá e me chamou a atenção numa das oficinas que eu estava. As igrejas, né, elas têm um número grande, não sei se vocês concordam, enfim, mas eu ouvi isso lá e achei interessante, que além da educação em casa e das políticas públicas, mas que as igrejas também interagissem referente a essa questão racial. Que lá se falasse algo, que lá se trouxesse algo referente a isso, para mostrar que todos nós somos iguais. Foi mais ou menos por aí a questão. A minha, tu perguntaste aí qual seria, o que fazer para dirimir essas questões, eu achei interessante e trago aqui, se as igrejas pudessem atuar mais nisso e não deixar só para a questão dos políticos, porque todo mundo sempre fala, porque os políticos isso e aquilo, mas e as igrejas? Onde que está o papel delas? As escolas trabalham muito, mas e a religião? Trabalha isso onde e de que forma, né? Fica aí então o meu apelo, seria isso. A questão da educação é uma coisa extremamente importante, é a base de tudo, né? Então na escola é importante agora com a lei que obriga o estudo, né, da história da África e a história afro-brasileira também, né? Muito importante, foi um avanço, né, que a gente teve, né? Questões de legislação também. Bom, temos também questões da lei, questões punitivas também, né? Então, o racismo, a partir da Constituição de 1888, que é a Carta Magna que nós utilizamos hoje, tornou o racismo crime inafiançável. Porém, se a gente for ver na prática, como a Marília falou, muitas vezes a lei ela não está sendo cumprida. 1988. 1988, eu falei 1988, né? E existe essa falta de punição maior para as pessoas que cometem esse crime. Né? Muitas vezes as pessoas, não, isso foi só uma injúria racial, foi algo não tão relevante, né? E passa por cima, né? Passa batido e aquilo ali fica, né? Então a lei, o cumprimento da lei, eu acho que também é uma parte importante, né? Também uma coisa que a Djamila sugere ali é a gente fazer leituras de autores negros, que muitas vezes na nossa faculdade, em várias áreas, nós não lemos autores negros, e tem muitos autores negros fora do Brasil e no Brasil que são de excelência e não são colocados no currículo das universidades. Então isso falta também bastante. Eu na minha formação de História e depois também, como hoje eu faço Sociologia, poucos autores negros eu tive contato. Então é uma sugestão que ela dá, né? A gente ter mais acesso e também proporcionar para as crianças a leitura de autores negros também. Desde cedo a gente incorporar isso também, né, nas crianças, para que eles acabam criando, né, uma cultura de diversidade, uma cultura mais justa, né? Exatamente, então isso também é uma coisa importante, essas leituras. Isso que ele acabou de dizer é o que eu ia falar, assim. Tem a questão das políticas, das escolas, religião, mas lembrar também que
a educação ela começa em casa. Então, desde cedo já, para os nossos filhos, né, os seus filhos, já começar a conversar sobre isso. Também não começar ali, vou comprar um brinquedo, é sempre a boneca branca, né, sempre alguma coisa branca, ou enfim. Então, nessas pequenas coisas, a gente já começa a introduzir e mostrar para as crianças, né, que os negros, os pretos, são como nós. 21h58, 59 agora. Abraços aqui participando: Gilson Rodrigues, a Elori Melchior aqui da Minuano, da Rua Minuano, o senhor Altemiro Blum também com a gente, a Dani Silva também com a gente, a Neuza de Oliveira, presidente da Cruz Vermelha, a Adriana Chilante de Paula também com a gente aqui, obrigado pela audiência, Nelson Gonçalves, de Palmitinho, a Senira Aires, e ele, né, o policial Neiron Marques também na audiência aí, Luiz. Um abraço também para o pessoal que está conosco no Instagram, no Espaço Cultura. Aqui eu não enxergo muito bem quem está, mas muito obrigada pela audiência de vocês. Recado final de vocês para encerrar? Pode falar, professor. Bom, eu só queria falar mais uma coisinha ali a respeito do livro do Silvio Almeida, que ele faz um questionamento sobre o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. Então, individualmente, muitas vezes temos então práticas racistas. Um negro às vezes é tratado, né, como um bandido, ou às vezes tem uma piada sobre ele. Isso acontece às vezes de forma individual, né? Ou pequenos grupos fazem isso, cometem esse crime de racismo. Então, a diferença da institucional é que as instituições, então, elas não permitem o acesso do negro a posições de poder, de comando, de liderança. Então, exatamente. Então, eles criam estruturas ali, elementos dentro da instituição. Por exemplo, um negro vai fazer uma entrevista de emprego. Já existe ali uma seleção, um preconceito, exatamente, onde ele muitas vezes tem que superar essa barreira a mais que o branco não precisa, né? Então a própria instituição, e aí como sugestão, o Gervásio também, que o Silvio Almeida fala, dentro das empresas, das instituições, seja escolas, empresas privadas ou empresas públicas ou qualquer outra, ela cria espaços então para que haja a ascensão dessas pessoas a esses espaços de comando, de liderança, e que seja um espaço contínuo, não apenas para cumprir uma lei, algo nesse sentido, mas que seja algo contínuo, né? E a questão do racismo estrutural é porque se a instituição é racista, é porque a sociedade é racista. Então nós vivemos já historicamente dentro dessa estrutura normal, entre aspas, e como vocês falaram, muitas vezes a gente nem percebe. Nós somos racistas porque nós vivemos numa sociedade racista, e isso muitas vezes a gente acaba não percebendo, né? Então isso é uma coisa bem importante. E a luta antirracista é uma luta de todos, isso é o mais importante. Então, né, muitas vezes as pessoas podem, né, falar, olha, vocês, né, não sofrem racismo, vocês não sabem como é. Realmente, a gente não consegue ter essa dimensão, né, o quanto o negro sofre. Hoje mesmo, eu tive uma situação na escola relacionada a isso, né? Então, é algo real, concreto. Como a Marília falou, não é mimimi, é uma coisa que a gente precisa superar, mas precisa ter então uma união, uma cooperação de todos. Então a luta antirracista é uma luta de todos nós. É isso aí. Isso aí, fechando o programa, 22h03, o papo estava bom, tinha conversa para mais uma hora, hein? Esse é um assunto amplo, até de branqueamento da face de Jesus Cristo. Nós podíamos voltar na história muito mais atrás, né? Tem muitos elementos que o senhor vai ter que voltar outras vezes. Como eu disse ali antes de sair, eu não quero que isso seja só no mês de novembro, só no dia 20 de novembro, tem não. que ser o ano todo, O convite para a vida toda. O convite fica aqui, extensivo ao professor,
se ele puder nos dar a honra de vir mais vezes, né, Kate, para conversar e nos explicar essa questão cultural. Gratidão, né, e gratidão por tu estar aqui conosco hoje. E a gente vai ficar muito feliz. E não só sobre isso, tem várias outras situações que um historiador pode nos esclarecer. Então, mas amanhã tem mais, né, Gervásio? Amanhã tem mais. Para fechar aqui, ó, esse cara que está aqui, o professor Denilson Seixas, vai estar junto comigo, Gervásio Santana, presidente da MU, junto com a Gladys Ávila. Um abraço, Gladys, junto também lá com a Rosana Reis, né, vai estar conosco lá também. Estaremos ali no Vanessa Seconetti amanhã para uma palestra importante sobre consciência negra e a importância do negro no Rio Grande do Sul, mas especialmente a colaboração para fazer Sapucaia do Sul se tornar o que é hoje. Amanhã à noite, Vanessa Seconetti, primeiro ciclo de palestras abordando o tema consciência negra. Se você puder, não tiver compromisso, todos os caminhos amanhã apontam para o Vanessa Seconetti. Se inscrever, tem lá no site da Prefeitura o link para você se inscrever. É possível ganhar um certificado, que também é importante como presença aí nesse evento importante. É isso, né? Fechamos? Boa noite, obrigada. Valeu. Boa noite, obrigada a todos, é isso aí. Fechando então, voltamos a semana que vem com mais um programa Confraria. Tchau, Deus conosco.